Vera, e você acha que a indiferença pode ter, em alguma medida, uma relação com a culpa? A gente se afasta para não se sentir culpado diante de algumas situações? Sim, a gente se afasta para não entrar em contato com vários afetos, inclusive a culpa, que são aversivos, desagradáveis diante daquela situação. Então, eu tento me desidentificar com o outro não é exatamente um outro, ele é uma coisa, ele é inferior, ele pode sofrer mais do que eu. Por exemplo, as mulheres negras podem sofrer mais durante um parto, não precisam tomar analgesia porque elas poderiam sofrer mais, o corpo delas é diferente. A gente tem vários lugares onde eu não me identifico com o outro para não sofrer, porque na hora que você se identifica, aí você tem que aguentar a carga afetiva também de ver o outro lá na rua, né, com o rato mordendo o pé, sem ter o que comer. É duro, é muito duro. Tem também, né, que o Karnal falou da questão do sadismo, né? Essa administração do diferente, ainda mais agora no momento de pandemia, que está todo mundo usando redes sociais, está na internet. Ao invés das pessoas simplesmente se afastarem de algumas questões e não se posicionarem, muito pelo contrário, né? Se acaba viralizando um pouco o ódio, as pessoas vão incitando a isso. Então, é meio complicado, né? Porque essa postura faz com que muita coisa acabe acontecendo, inclusive cancelamentos, linchamentos virtuais, que a gente já falou aqui. Então, enfim, em certa medida, essa indiferença ela é importante até para que as pessoas não acabem alimentando, né, esse loop da viralização de ódio. A gente precisa tomar cuidado para não aumentar o grau de sofrimento e também para usar um pouco, talvez dessa indiferença, desse afastamento, eu diria, para que a gente não perca a nossa capacidade de ação, como o Karnal bem pontuou. Aliás, os voluntários da Organização de Ajuda Humanitária Médicos Sem Fronteiras, que rodam o mundo enfrentando crises gravíssimas, lidam com grandes contrastes. E aí, como manter a calma diante de casos tão extremos? Será que a indiferença, como o Karnal falou, pode ser uma alternativa quando se trata de uma situação de emergência? E quem responde isso é a psicanalista e psicóloga da organização, Júlia Bart. Então, a gente ouve muito, né, no trabalho com Médicos Sem Fronteiras, mas você vai para lugares muito difíceis, você tem que ser muito indiferente àquilo que você vê. Muito pelo contrário, né? Justamente nesse trabalho que a gente faz com desses outros lugares, de uma cultura completamente diferente, que nos move, né? A gente é movido por esse afeto que vai nos levar a trabalhar nesses contextos, né? Justamente nós somos afetados, nós não somos indiferentes, como muita gente pensa, né? O que a gente faz enquanto nós nos fazemos enquanto profissionais de Médicos Sem Fronteiras e outras organizações humanitárias, né, é justamente saber dividir o que é essa postura profissional, porque se a gente se envolver diretamente, a gente não consegue fazer o trabalho, não consegue dar o apoio que essas pessoas precisam, né, e também não consegue trazer essa pessoa para que ela mesma consiga buscar suas próprias soluções dentro da realidade dela. Eu gostei muito do que falou a Júlia, Karnal, e desde que você jogou essa pergunta para a Vera, eu fiquei pensando aqui, porque eu comento política, as pessoas me perguntam muito como eu consigo não me abalar com a política, porque a política tão polarizada tem gerado, né, muitas reações emocionais. E eu tenho uma história curiosa, ainda de quando eu era advogada. Eu estava numa reunião com a família de uma pessoa presa injustamente. E a família me disse, você precisa sentir a mesma indignação, a mesma frustração, a mesma tristeza que a gente está sentindo. E eu voltei para um deles e perguntei, há quantas noites você não dorme? Ele falou, mais de uma semana, desde que ele foi preso. Eu falei, se eu não dormir, eu não consigo fazer bem o meu trabalho. Então, eu preciso, para entregar o meu melhor, me distanciar dessa situação e agir com profissionalismo. O Karnal é uma pessoa conhecida por posicionamentos serenos nas redes, na vida, né, de maneira geral. Alguma vez já te chamaram de insensível? E geralmente quem me chama eu considero um elogio, né? Que são pessoas muito perturbadas. Mas eu gosto dessa ataraxia, pelo menos de saber que eu preciso fazer coisas. Mas tal como você disse, profissionalmente, o jardineiro não pode colocar luto por cada roseira que desaparece no jardim. O médico, se cada paciente que ele perder, ele questionar se ele deve ser médico, é ruim. Se ele não pensar no valor da vida humana, ele é também um médico ruim. É muito difícil
esse equilíbrio. Eu espero dos profissionais comportamento profissional. Como você descrevendo diante de uma prisão injusta, suficiente paixão para mover todo o seu conhecimento jurídico para retirar da situação de cárcere alguém aprisionado e suficiente serenidade para que você não se comporte como a esposa do condenado ou como a filha do condenado. Não é fácil. Um profissional afastado 100% não é adequado. Um profissional que se comporta como um leigo envolvido na situação também não é adequado. Sempre uma certa indiferença produtiva ou uma sensibilidade técnica e prática. Para conseguir agir, mudar alguma coisa, né? A gente acabou de ver depoimentos sobre a vida dos moradores de rua e as situações de emergência pelo mundo. Eles marcam bem esses contrastes entre as cenas da rotina e as tragédias. A gente ouviu o Padre Júlio, a gente ouviu a Júlia. Não dá para negar que as notícias de confrontos armados e desastres geram mais comoção nas pessoas, em algumas pessoas. Quem explica por que isso acontece é a Viviane Mosé, que é poeta, filósofa, psicanalista e especialista em elaboração e implementação de políticas públicas. Isso é consequência de um novo ser humano. A gente não se comove com a ação, a gente comove com a informação. Por trás daquela imagem lá que você está contribuindo, pode ter um charlatão te tomando dinheiro fingindo que o filho dele tem uma doença. Isso a gente já viu o que acontece. Mas eu vou sempre, porque eu me comovo com a imagem, não com a vida. Saímos da vida, vivemos de imagem. A vida não nos comove. Não nos comovia antes do coronavírus. Agora ela vai voltar a nos comover.